Nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu convivia com a endometriose. Então já pega uma água aí, já dá um joinha nesse vídeo para que ele seja entregue para muitas mulheres que sofrem com cólicas menstruais e que pode ser que tenham endometriose. Bem-vindas! Eu sou Rafaela Belém, fisioterapeuta pélvica, e hoje eu vou contar para vocês como que eu convivia com a endometriose. Mas antes de mais nada, eu quero passar um recado muito importante para vocês. Se você sente dor, cólica menstrual, saiba que isso não é normal. Não é normal conviver com dor. Então, se você tem dor nesse período menstrual, ou antes da menstruação, ou depois, ou no período inteiro, busque ajuda, porque não é normal sentir dor, sentir dor. Então, busque ajuda, se informe para tentar descobrir o teu diagnóstico. Bom, desde novinha, então, eu sofria com cólicas menstruais, mas não era nada de, oh, meu Deus, né, tá doendo horrores, preciso tomar medicamento, preciso ir pro hospital, preciso ficar em casa. Não, eram dores bem suportáveis, né, mas eu menstruei com 10 anos de idade, né, então a partir dali, eu não lembro exatamente a partir de quantos meses depois que eu comecei a sentir cólicas menstruais, né? Mas eu sentia já desde novinha. E quando eu comecei a fazer acompanhamento com a minha médica ginecologista, ela já suspeitava então que eu tivesse endometriose. Só que naquela época não existiam exames, né, como existem hoje, que a pessoa ela consegue identificar se você tem ou não endometriose. Então, naquela época, se eu quisesse saber se eu tinha endometriose, eu teria que fazer a cirurgia, que é a videolaparoscopia. E a partir dali, então, é que seria diagnosticado se realmente as minhas queixas já seriam de endometriose. Mas eu optei por não fazer e convivi assim, né, por muitos anos. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos de idade, eu comecei a tomar pílula anticoncepcional. E eu lembro que eu nunca mais senti absolutamente nada de cólicas, nada, nada, nada. Eu parei de tomar, então, o anticoncepcional faz uns 3 anos, né? E em 2022 foi quando as minhas cólicas realmente voltaram com tudo. Foram avassaladoras, assim. Eu sentia, meu Deus, parecia que eram facadas, assim, enfiando na minha barriga, sabe? Eu fazia controle do meu ciclo menstrual por um aplicativo, então eu sempre sabia quando que a minha menstruação ia descer. Então eu já me preparava, já me organizava, né? Como eu sou fisioterapeuta, então eu tenho flexibilidade nos meus horários, eu já desmarcava as pacientes, né, naquela semana, para eu poder ficar em casa tranquila e não correr o risco de passar mal, né, de acabar desmaiando, enfim. Eu sentia bastante dor na barriga mesmo, sabe? Na região assim, mais embaixo do umbigo, principalmente na lateral direita, embaixo, que eu achava que era o meu ovário direito, mas não era. Na verdade, tava pegando a inervação da minha bexiga. Eu também sentia muita dor na minha lombar, então era um misto assim de dor ali na região da barriga, de dor na lombar, né, mais embaixo aqui. Ah, daí doía para respirar também, então eu fazia bolsa de água quente, né, nessa região da barriga, e aí tinha momentos que eu intercalava, colocava também na lombar, né, para justamente estar aliviando, porque isso me ajudava demais, demais. Eu também me sentia muito cansada, muito exausta, sabe? Era, não sei nem explicar, mas era uma sensação assim. Parecia que eu não tinha nem dormido direito, de tão cansada que eu me sentia. E esse cansaço até me impossibilitava de pensar direito, eu não conseguia nem raciocinar direito, era um negócio muito louco, sabe? Eu também tentava me controlar ao máximo, assim, na alimentação, né? Ser o mais saudável possível, né? Comer frutas, verduras, beber bastante água, não comer tanta carne vermelha, né? Não comer muita massa, glúten, essas coisas. Então, a minha alimentação
praticamente estava bem saudável, né? Claro que a gente não consegue ser 100% em tudo sempre, né? Mas no geral, assim, era bem equilibrada. Mas eu lembro que quando tava para descer minha menstruação, nossa, eu ficava com muita TPM e eu ficava com muita vontade de comer doce. Chocolate, assim, era um negócio absurdo, querendo devorar, sabe? E eu comia, né? E normalmente isso um dia antes de descer minha menstruação. Daí, quando tava para descer ali, me dava uma enxaqueca. Nossa, eu já sabia que foi, claro, foi por conta da alimentação ali, né? Que eu pisei na jaca e também por conta da menstruação daí, né? Tipo, questão hormonal ali totalmente envolvido, né? Então eu tinha bastante enxaqueca também. Então chegou uma época assim que eu tava fazendo meditação, atividade física, né? Inclusive, quando eu tava menstruada mesmo, eu acordava bem cedinho, porque daí aquela sensação de cansaço ainda não tinha batido. Então eu conseguia fazer o exercício bem bonitinha, a minha barriga, inclusive, reduzia, sabe, de tamanho, era muito perceptível assim, e me fazia muito bem. Só que aí depois que eu terminava de fazer o exercício, voltava tudo. Começava a inchar de novo o meu abdômen ali e eu começava a sentir novamente as dores, né? Então, óbvio, né? Fazia bem, com certeza me fazia muito bem eu estar me exercitando, né? Só que tinha que ser bem cedinho para justamente eu não estar me sentindo cansada, exausta, porque se eu tivesse me sentindo daquele jeito, eu não ia nem conseguir começar a fazer o exercício, né? Então, eu justamente me programava para fazer os exercícios bem cedinho. E aí sim eu tinha o benefício, né? Só que logo em seguida os sintomas já voltavam de novo. E nos últimos meses ali, antes de eu fazer a minha cirurgia, né, eu não conseguia mais ficar sem analgésico. Então eu tava tomando direto. Só que como eu sou alérgica a medicamento, então eu acabava tomando os mais simplesinhos, né, os mais básicos assim, que também faziam cócega na minha dor, né? Mas sim, infelizmente eu acabei tomando bastante remédio nessa época. Eu comentei muito aqui com vocês de cólica, né? Mas não era só cólica que eu sentia. Eu sentia pontada na região do meu ânus, eu sentia pontada também no meu canal vaginal, que quando vinham essas pontadas, meu Deus, eu me encolhia toda na cadeira, principalmente, sabe? Parava até de respirar, assim, meu Deus, me dava um calorão, ai, ficava toda encolhidinha, sabe? E aí, normalmente, me dava vontade de fazer cocô. Aí eu já ia no banheiro, meu intestino nesse período funcionava super bem, super bem. Meu intestino sempre foi um pouco mais preguiçoso, sabe? Mas nessa época aí que eu tava menstruada, então eu sentia essas pontadas e aí o meu intestino funcionava bem legal. Então não era à toa, né, que eu sentia essas dores, porque os focos de endometriose eu tinha ali na região do reto, né, que é o finalzinho do intestino, e inclusive no canal vaginal também. Então, por isso que eu tinha essas pontadas aí, né? E alguns meses também vinha pedaços de coágulo, de sangue, sabe? Uns pedaços bem grandes, assim. Eu normalmente uso o coletor menstrual, né? Então, no coletor, assim, dava pra ver, assim, aquelas coisas grandes, assim, parecia umas bolas, sabe? Mas não era todo mês, né? Variava bastante. Tinha meses que não vinha quase nada de sangue e outros meses que daí vinha muito, mas muito mesmo, com esses pedaços aí, né? Então, assim, esses eram os meus sintomas, né? Mas muitas mulheres relatam que tem dor na relação sexual, que, sei lá, tem dor no ciático, por exemplo, né? Então varia muito de mulher para mulher. Cada mulher reage de um jeito, né? Algumas mulheres têm mais focos e sentem menos dores, outras têm menos focos, mas sentem muitas dores. Então isso varia muito mesmo, tá? Então essa é a minha história, o meu relato, né, de como eu convivia com a endometriose. Eu espero que vocês tenham gostado. Também quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários se você sente alguma cólica,
como que é a tua cólica, né? O que que você faz para melhorar esses sintomas? Porque aí assim a gente consegue ajudar muito mais mulheres, que daí elas vão lendo ali embaixo nos comentários, né? E aí vão se identificando. E assim, gente, sentir dor não é normal. Então tem que buscar ajuda, né? Tem que fazer alguma coisa e não ficar só remediando, tá? Porque é saúde, né? É qualidade de vida, é nossa vida. Então, procurem ajuda e assim, ó, já encaminhe esse vídeo para as mulheres que você conhece e que você sabe que talvez tenha endometriose, né? E vamos fazer espalhar essa situação, né? Para que todas busquem a sua solução, tá? Assim como eu busquei a minha cirurgia. E num outro vídeo eu quero contar também como que foi o meu relato, né, da cirurgia de endometriose. Então eu agradeço muito você que ficou até aqui comigo, tá? E um beijo e até o próximo vídeo.